Nesta videoaula vamos falar sobre os compressores, vamos definir o que são os compressores, vamos ver como os compressores se classificam e especificamente vamos falar sobre os compressores volumétricos. O compressor é um equipamento concebido para aumentar a pressão de um fluido em estado gasoso, como ar, metano, amônia, hidrogênio, etc., e armazená-la em reservatórios próprios, para que essa pressão possa ser utilizada para diversos trabalhos. Possui o mesmo princípio de funcionamento que as bombas, e as diferenças entre eles são decorrentes das diferenças existentes nas propriedades dos líquidos, incompressíveis e mais densos, e dos gases, compressíveis e menos densos. Em uma visão mais voltada à prática desses equipamentos, compressores são máquinas operatrizes que transformam trabalho mecânico em energia comunicada a um gás, preponderantemente sob a forma de energia de pressão. Graças a essa energia de pressão que adquire, isto é, a pressurização, o gás pode deslocar-se a longas distâncias em tubulações, ser armazenado em reservatórios para ser usado quando necessário, isto é, acúmulo de energia, realizar trabalho mecânico, atuando sobre dispositivos, equipamentos e máquinas motrizes, como os motores a ar comprimido, por exemplo. Ao longo da história do desenvolvimento industrial, foi constante a inovação tecnológica com a construção de novas máquinas e processos de transformação em toda a indústria, onde a compressão de gases desempenha um papel de fundamental importância. Os compressores são usados nas mais diversas aplicações industriais, desde o enchimento de pneumáticos, passando por todos os processos petroquímicos, transporte de gases, compressão submarina na produção de petróleo e para a obtenção de gases de elevada pureza para as indústrias alimentícias, farmacêuticas e de aplicações hospitalares. O vasto campo da sua aplicação, cada uma com suas características específicas, tais como ação corrosiva do gás, nível de contaminação presente, temperatura, pressão e vazões requeridas, e adicionalmente uma legislação ambiental cada vez mais restritiva, tem exigido dos fabricantes de compressores o seu constante desenvolvimento no sentido de disponibilizar para o mercado produtos cada vez mais eficientes. Foi em função da busca constante da inovação dos produtos para atender demandas cada vez mais complexas que surgiram os diversos tipos de compressores, cada um com suas características específicas. Os compressores se classificam em dois grandes grupos. Temos os compressores volumétricos, ou também chamados de deslocamento positivo, e temos os compressores dinâmicos. Dentro dos compressores volumétricos, temos os compressores rotativos e os compressores alternativos. Os compressores rotativos podem ser de palhetas, de parafusos ou de lóbulos. Os compressores alternativos podem ser de diafragma ou de pistão. Já os compressores dinâmicos somente são rotativos e estes podem ser centrífugos, axiais ou radiais. Nos compressores volumétricos ou de deslocamento positivo, a elevada pressão é conseguida através da redução do volume ocupado pelo gás. Na operação dessas máquinas podem ser identificadas diversas fases, que constituem o ciclo de funcionamento. Inicialmente, uma certa quantidade de gás é admitida no interior de uma câmara de compressão, que então é cerrada e sofre redução de volume. Finalmente, a câmara é aberta e o gás liberado para consumo. Trata-se de um processo intermitente, no qual a compressão propriamente dita é efetuada em sistema fechado, isto é, sem qualquer contato com a sucção e a descarga. Conforme iremos constatar depois, pode haver algumas diferenças entre os ciclos de funcionamento das máquinas dessa espécie em função das características de cada uma. Inicialmente, vamos falar sobre os compressores rotativos. Nos compressores rotativos, os gases são comprimidos por elementos giratórios. Outras das particularidades desses tipos de compressores são, por exemplo, as menores perdas mecânicas por atrito, pois dispensam um maior número de peças móveis, a menor contaminação de ar com óleo lubrificante, a ausência de reações variáveis sobre as fundações que provocam vibrações, o fato de a compressão ser feita de um modo contínuo e não intermitente, como sucede nos alternativos,
e a ausência de válvulas de admissão e de descarga que diminui as perdas, melhorando o rendimento volumétrico. Outro aspecto muito importante para os diferentes tipos prende-se com a economia de energia, com os rendimentos volumétricos associados a fugas e mecânico associado a movimentos relativos entre as peças que constituem a máquina e com a manutenção dos mesmos. Nesta videoaula vamos começar a falar sobre os compressores rotativos de palhetas, depois falaremos sobre os compressores rotativos de parafusos e finalmente sobre os compressores rotativos de lóbulos. O compressor rotativo de palhetas foi inventado na França em 1800 para fazer a ventilação de resfriadores a ar. É um compressor volumétrico que utiliza um rotor excêntrico que gira no interior de um estator. O rotor tem ao longo do seu comprimento ranhuras, e cada uma destas aloja uma palheta. Ao girar o rotor, mantém as palhetas em contato permanente com o diâmetro interno do estator, pela ação da força centrífuga, assegurando a vedação entre a superfície externa de cada palheta e a superfície interna do estator. As palhetas, enquanto giram, descrevem um movimento alternado de saída e entrada nas ranhuras do rotor, devido à excentricidade do rotor em relação ao estator, conforme mostra a figura. Os materiais modernos mais utilizados para a construção de palhetas são fibra de carbono para baixas razões de compressão e isento de lubrificação, aço carbono para razões de compressão mais elevadas e outros compostos diversos com asbesto para razões de compressão máxima igual a 3, com emprego de lubrificação. Para razões de compressão mais elevadas, as palhetas são construídas em aço carbono ou ferro fundido devido ao grande esforço de flexão a que são submetidas. No compressor de palhetas deslizantes, a selagem entre as regiões de alta e baixa pressão ocorre nas linhas de contato entre as pás e o cilindro e entre as pás e as ranhuras. Pelo fato de apresentar múltiplas palhetas, forma múltiplas câmaras de compressão, onde cada uma representa uma fração da diferença de pressão total do compressor. Não há necessidade de que o rotor tenha contato com o cilindro, mas as folgas radiais devem ser reduzidas ao mínimo para que o gás comprimido não penetre no lado da sucção. Então, com o rotor operando com altas velocidades, as palhetas são arremessadas pela ação da força centrífuga para fora. Este tipo de compressor não precisa de válvulas de sucção ou descarga, pois a entrada e saída do gás são controladas por arranjos geométricos. Nesse tipo de compressor, o eixo de rotação O coincide com o eixo do rotor, mas é excêntrico em relação ao eixo do cilindro ou linha. Na admissão é obtido o maior volume formado por duas palhetas consecutivas, rotor, estator e as duas tampas. À medida que o rotor gira, este volume é progressivamente reduzido até atingir um volume mínimo, o que ocorre imediatamente antes da janela de descarga ser aberta, dando início ao processo de descarga do volume comprimido para o sistema. É importante observar que a razão de compressão do compressor rotativo é definida pelo projeto do compressor e não pelo sistema no qual esteja instalado. A lubrificação, vedação e refrigeração da câmara de compressão, formada pelo volume compreendido entre as palhetas do rotor, estator e as duas tampas laterais, é feita através da injeção de óleo lubrificante diretamente na corrente de gás no interior do estator. A quantidade de lubrificante injetado deve ser a mínima possível para assegurar um bom desempenho do compressor, reduzindo ao mínimo a contaminação do gás e o consumo de lubrificante. Nos casos em que é necessária uma lubrificação mais intensa, é recomendado instalar um sistema de separação de óleo e gás para que o lubrificante seja reaproveitado. Os compressores de palhetas lubrificados podem operar em razões de compressão mais elevadas, pois o óleo que é injetado no interior do estator reduz significativamente a temperatura do gás em compressão. Os compressores lubrificados podem operar em razões de compressão mais elevadas, pois o óleo que é injetado no interior do estator reduz significativamente a temperatura do gás em compressão,
em função da absorção do calor gerado pelo efeito termodinâmico da compressão e pela redução do atrito mecânico das palhetas sobre a carcaça do estator e das duas tampas laterais. A lubrificação, além de reduzir o atrito, ainda permite que o compressor opere em rotações mais elevadas, portanto, maior vazão, além de melhorar significativamente a vibração entre as palhetas e o estator, resultando em maior eficiência volumétrica. A lubrificação também resulta em algumas desvantagens, como o elevado consumo de óleo lubrificante e contaminação do gás comprimido. O gás contaminado não pode ser utilizado em aplicações onde esta contaminação não é tolerada, a não ser que um sistema complexo e oneroso de purificação seja instalado. Os compressores não lubrificados trazem como principal desvantagem não contaminar os gases comprimidos, que em determinadas aplicações pode ser a questão determinante. Entretanto, a rotação e a razão de compressão devem ser menores comparadas aos compressores lubrificados em função de elevar a geração de calor. Os compressores rotativos não lubrificados ainda apresentam menores eficiências volumétricas comparados aos compressores lubrificados, pois uma boa vedação da câmara de compressão é mais difícil de ser obtida. Para recuperar e refrigerar o óleo lubrificante, é prática corrente instalar um sistema de separação e recuperação para os compressores de palhetas de grande porte, uma vez que o óleo absorve uma grande quantidade de calor do gás, principalmente nos casos de elevadas razões de compressão. Na compressão do ar atmosférico, ainda é necessário instalar uma unidade de secagem que utiliza o processo de refrigeração para remover a água que está presente no ar atmosférico e que, quando comprimido e resfriado, parte dela é condensada. A figura mostra de forma esquemática um sistema simplificado de separação gás-óleo que pode ser utilizado para os compressores rotativos de palhetas. Este sistema é composto de um vaso de separação que tem a função de separar o gás do lubrificante e dois trocadores de calor, um com a finalidade de refrigerar o lubrificante injetado na câmara de compressão e outro para refrigerar o ar comprimido, este último quando necessário. Durante a manutenção preventiva, o nível de desgaste das palhetas deve ser verificado, pois quando estas estão muito desgastadas, sua largura é sensivelmente reduzida. Quando muito desgastadas, as palhetas podem sair da ranhura do rotor, especialmente no lado da admissão, por ser o local onde a folga radial entre o rotor e o estator é maior, e posteriormente ela será prensada no lado da descarga, por ser o de menor folga. Agora vamos falar sobre os compressores tipo parafuso. O compressor tipo parafuso, apresentado esquematicamente na imagem, consiste em dois rotores montados em rolamentos para fixar sua posição dentro de uma carcaça, com elevadas tolerâncias. O compressor de parafusos é uma máquina de deslocamento positivo que utiliza dois rotores que giram engrenados um ao outro e em sentido contrário para produzir pressão ao invés de utilizar um pistão. Os dois parafusos são usinados em forma helicoidal, sendo que o parafuso que contém os lóbulos com perfil convexo é chamado de rotor macho, enquanto o de perfil côncavo é chamado de rotor fêmea. O compressor de parafusos é atualmente muito empregado em aplicações industriais, onde não se requer elevadas pressões, sendo muito utilizado para pressões de até 1100 kPa. É uma máquina muito simples, mas de geometria de difícil visualização. Estes compressores podem ser lubrificados ou não, dependendo das características exigidas pelo projeto. Num compressor de parafusos, o gás entra pelo bocal de admissão e sai pelo bocal de descarga, que ficam localizados em extremidades axial e diametralmente opostas, conforme mostrado na figura. Um dos rotores é utilizado para o acionamento, sendo chamado de rotor motriz, enquanto o outro é arrastado através de contato direto entre os lóbulos. São os denominados de compressores não sincronizados. Em outros projetos, o acionamento do segundo rotor é feito através de uma engrenagem. Nestes casos,
não existe nenhum contato entre lóbulos, são os denominados sincronizados. Qualquer um dos dois rotores pode ser utilizado como motriz. Na maioria dos projetos, o rotor macho tem 4 lóbulos, enquanto o rotor fêmea tem 6, sendo esta configuração denominada 4+6. Alguns projetos com tecnologia mais recente têm a configuração 5+7. Quando o acionamento é feito pelo rotor fêmea, numa configuração 4+6, a vazão obtida será 50% maior para uma determinada rotação. Para aplicações de baixa e média pressão, como na refrigeração industrial, o rotor macho possui 4 a 5 lóbulos, enquanto o rotor fêmea possui 6 ou 7 lóbulos. O processo de compressão é dividido em 3 etapas: sucção, compressão e descarga. O gás é aspirado pela parte superior e entra na folga entre os dois rotores, porta de aspiração, sendo conduzido então axialmente no espaço entre os dois rotores até a porta de descarga, situada na parte inferior do compressor. Estes 3 processos estão representados nas imagens. No compressor de parafusos, quando os rotores desengrenam, o lóbulo do rotor macho sai da ranhura do rotor fêmea. O volume liberado pelo rotor macho é preenchido com gás proveniente da sucção. À medida que o desengrenamento prossegue, o volume em cada ranhura irá aumentar. A figura mostra uma vista do topo da extremidade de sucção, que mostra os rotores desengrenando, permitindo a entrada do gás. À medida que os rotores giram, há novamente o encaixe entre os dois rotores e o gás deixa a região de entrada, finalizando o processo de sucção como mostrado nas figuras. Esse volume preso no início do processo é chamado de volume de sucção. Quando o lóbulo do rotor macho entra na ranhura do rotor fêmea, na parte inferior do compressor, o volume do gás preso neste espaço começa a ser comprimido. Os dois volumes separados em cada rotor juntam-se formando um V na interseção dos dois parafusos, tal como representado na figura. A partir desse momento, com a continuidade da rotação dos rotores, o volume preso começa a reduzir, aumentando sua pressão, tal como representado nesta última figura. Em um compressor alternativo, a descarga inicia com a abertura da válvula de descarga. Para que isso aconteça, a pressão no cilindro deve ser maior que a pressão da válvula. Como o compressor de parafuso não possui válvulas, apenas a posição da porta de descarga determina quando a descarga finaliza, conforme representado nessa última imagem. No vídeo podemos observar o funcionamento de um rotor de parafusos. Temos os dois rotores, a boca de entrada do gás a ser comprimido, o gás sendo empurrado desde a seção de sucção até a seção de descarga, e a cor em vermelho indica um gás comprimido com elevada temperatura. A maioria dos compressores de parafusos utiliza óleo lubrificante injetado sob pressão na câmara de compressão do lado da admissão. A quantidade de óleo injetada deve ser grande o suficiente para garantir a lubrificação, vedação e refrigeração dos parafusos. Estes são chamados de compressores lubrificados. A injeção de óleo no interior da câmara de compressão do compressor de parafusos resulta na contaminação do gás e no aquecimento do lubrificante. Portanto, será necessário um sistema de separação e refrigeração das duas correntes. O óleo lubrificante, depois de separado do gás, é filtrado e refrigerado, e em seguida retorna para o sistema, formando um circuito fechado. A figura mostra de forma esquemática um compressor de parafusos com
uma unidade de separação e refrigeração do óleo lubrificante. O ar entra na unidade compressora através do filtro de admissão ponto 1, enquanto o óleo que o lubrifica, refrigera e promove a vedação entra pela parte inferior da unidade compressora ponto 3. O ar comprimido é descarregado junto com o óleo na tubulação de descarga do compressor no ponto 5. Depois da compressão, a mistura de ar e óleo é introduzida no vaso separador ponto 4, onde as duas fases são separadas. O ar sai pelo topo do vaso, enquanto o óleo sai pela parte inferior. As duas correntes de gás e de óleo, ainda quentes, seguem para os trocadores de calor, ponto 7 para o óleo e ponto 8 para o gás, onde são refrigeradas. O óleo, antes de ser resfriado, passa por uma válvula termostática com temperatura previamente ajustada, ponto 6, válvula termostática e filtro de óleo, e será desviado do trocador de calor quando a temperatura estiver abaixo do valor ajustado. Em seguida passa pelo filtro, ponto 6, e retorna para a unidade compressora, ponto 3. Quando o óleo não atinge a temperatura de ajuste, a válvula termostática bloqueia o desvio e o óleo flui para o trocador de calor, que depois de resfriado retorna para a unidade compressora passando por um filtro de partículas sólidas, ponto 6. O ar, depois de ser separado do óleo, é enviado para o trocador de calor e segue para o processo a que se destina, concluindo o ciclo de funcionamento da unidade de separação e refrigeração. Agora vamos falar dos compressores de lóbulos. O compressor de lóbulos é uma máquina de deslocamento positivo que utiliza dois lóbulos inseridos um ao outro e cujas rotações são sincronizadas pela ação de duas engrenagens, uma motriz e a outra movida. O resultado é que o rotor que contém a engrenagem motriz gira em sentido contrário ao da engrenagem movida, como pode ser observado na figura. O compressor de lóbulos foi inventado em 1900 e patenteado pela primeira vez em 1905. Apesar de a teoria desenvolvida na época indicar que o compressor de lóbulos seria uma máquina de grande potencial de aplicação e de boa eficiência, estas premissas não se confirmaram, pois a tecnologia de usinagem disponível naquela época não era suficiente para usinar peças de perfil tão complexo com a precisão exigida. Os dois rotores trabalham com uma folga muito pequena entre os lóbulos, tal que, segundo os fabricantes, a sua eficiência é aumentada quando o processo de desgaste se inicia, aperfeiçoando o ajuste entre os lóbulos. Só após 65 anos de sua invenção, a indústria de refrigeração conseguiu aperfeiçoar o projeto original, tornando viáveis os compressores de lóbulos nas mais diversas aplicações industriais. O compressor de lóbulos, apesar de ser considerado um equipamento de deslocamento positivo, não apresenta uma razão de compressão interna de projeto. Ele simplesmente desloca o gás de uma região de baixa pressão para outra de pressão um pouco maior. O diferencial de pressão gerado é sempre baixo, em alguns casos atingindo 200 kPa. Portanto, o trabalho realizado é basicamente de transporte do gás, pois o de compressão é comparativamente desprezível. A lubrificação é feita apenas para os mancais e as engrenagens de acionamento, uma vez que os lóbulos não são lubrificados. Em algumas aplicações, o superaquecimento devido à falta de refrigeração pode ser um fator limitante para sua utilização com razão de compressão mais elevada. Voltando à classificação dos compressores volumétricos, vamos falar agora sobre os compressores alternativos. Os compressores alternativos baseiam-se no movimento de um pistão dentro de um cilindro. Quando o pistão desloca-se do ponto morto superior para o ponto morto inferior, o gás entra no cilindro através de uma válvula de sucção que se abre automaticamente pela diferença de pressão e que depois, quando o pistão se desloca desde o ponto morto inferior em direção do ponto morto superior, então acontece a compressão
e liberação do gás. Dentro dos compressores alternativos, temos dois tipos de compressores, o compressor de diafragma e o compressor de pistão. Vamos começar a falar sobre o compressor de diafragma. Ele é parecido com o compressor de pistão, mas o ar não entra em contato com as partes móveis, pois ele é separado por uma membrana. Assim, o ar não é contaminado com os resíduos do óleo. Estes compressores são utilizados nas indústrias alimentícias, farmacêuticas e químicas. O compressor de diafragma é uma máquina alternativa de deslocamento positivo que utiliza um pistão, não para comprimir o gás, mas para deslocar um fluido hidráulico que aciona um diafragma, que faz a compressão do gás, através da redução do volume da câmara de compressão. O conjunto de força do compressor de diafragma é semelhante ao das bombas hidráulicas alternativas, constando de eixo de manivelas, bielas, pistão hidráulico, válvulas de admissão e descarga e válvula de segurança. Os compressores de diafragma atualmente disponíveis no mercado atendem uma larga faixa de aplicação, desde pressões baixas da ordem de 1000 kPa até pressões elevadíssimas da ordem de 400 MPa. A vazão vai desde milésimos de metros cúbicos normais por hora até vazões da ordem de 1000 metros cúbicos normais por hora, com rotações de até 800 revoluções por minuto e potências desde frações de kilowatts até 250 kW. O emprego de materiais de alta resistência na fabricação do diafragma permite a compressão de gases e a utilização de elevadas razões de compressão, atingindo razões de até 20:1. Estes compressores são recomendados para a compressão de gases tóxicos, corrosivos, inflamáveis, inclusive oxigênio. A configuração do elemento de compressão em diafragma não exige lubrificação para as vedações do pistão e da haste como ocorre nos compressores alternativos de pistão, assegurando que o gás comprimido não seja contaminado com o fluido hidráulico. Esta característica permite a sua aplicação em processos que requerem elevadíssimos níveis de pureza do gás. Em projetos de alto desempenho, o diafragma é construído por um sistema de lâminas triplas com a finalidade de evitar a contaminação do gás com o fluido hidráulico no caso de falha das lâminas. Entre as lâminas é instalado um sensor para detectar qualquer vazamento de fluido, permitindo que a manutenção seja realizada antes da contaminação do gás ou do ambiente. Agora vamos falar sobre o compressor alternativo de pistão. É uma máquina de deslocamento positivo que utiliza um pistão inserido em um cilindro para produzir pressão, como é mostrado na figura. O pistão é tradicionalmente cilíndrico, simplesmente por ser mais fácil de ser fabricado do que se fosse de outra forma geométrica. O pistão se desloca no interior de um cilindro num determinado sentido, admitindo o gás à pressão de admissão, e em seguida se desloca no sentido contrário, fazendo a compressão através da redução de volume. Dependendo da razão total de compressão que se deseja obter, o compressor alternativo de pistão pode ter mais de um estágio, sendo que até 4 estágios é o mais utilizado em aplicações industriais. Os compressores alternativos industriais de pistão precisaram apresentar elevada confiabilidade para que tenham sua aplicação expandida na indústria. Isto só é possível a partir do desenvolvimento dos mancais de rolamentos muito sofisticados. Para que os compressores alternativos de pistão apresentem uma grande vazão, eles precisam de pistões de grandes diâmetros que, associados a altas pressões, resultam em grandes descargas nas hastes, que deverão ser suportadas pelos mancais. Os compressores de pistão são obviamente de deslocamento positivo. Seu funcionamento consiste no deslocamento de um pistão dentro de um cilindro muito bem vedado. Nesse deslocamento, o volume do cilindro é quase que totalmente preenchido pelo gás. No movimento ascendente, o pistão se movimenta desde o ponto morto inferior até o ponto morto superior. Nesse momento, a válvula de sucção encontra-se fechada e a pressão no interior do cilindro aumenta pela diminuição do volume do cilindro. Esse processo continua até que a pressão no interior do cilindro
consiga vencer a pressão da válvula de descarga. Nesse processo, parte do gás permanece dentro do cilindro na pressão de descarga, uma vez que o pistão não consegue varrer todo o volume do cilindro. Os compressores alternativos operam em rotações baixas comparadas com as elevadas rotações dos compressores dinâmicos. Em geral, para aplicações industriais, operam numa faixa de 300 a 1800 revoluções por minuto, exigindo, portanto, acionadores de baixa rotação ou a utilização de redutores de velocidade. Os compressores alternativos são construídos em distintas concepções, destacando-se entre elas os tipos aberto, semi-hermético e hermético selado. No compressor aberto, o eixo de acionamento atravessa a carcaça sendo acionado por um motor exterior, como ilustrado na figura. O emprego de um selo de vedação deve ser previsto a fim de evitar fuga de gás refrigerante ou penetração de ar externo quando a pressão for menor que a atmosférica. O compressor aberto, que é o compressor em vermelho, apresenta um motor do lado direito e um sistema de 3 cilindros com seus pistões do lado esquerdo. Na parte inferior tem um cilindro que é um reservatório que serve para armazenar o ar que está sendo comprimido. O compressor aberto é usado em instalações de amônia, podendo também operar com compostos halogenados. Os compressores herméticos, que é a imagem da direita, são semelhantes aos semi-herméticos, diferindo pelo fato de ter uma carcaça totalmente blindada, onde o motor e conjunto de compressão estão encerrados num só corpo impedindo o acesso interno. Isso resulta numa redução do tamanho da carcaça e elimina o problema de vazamento com o uso de um selo mecânico. Entretanto, tanto o hermético como o semi-hermético podem perder um pouco de sua eficiência em virtude do aquecimento do fluido gasoso refrigerante promovido pelo enrolamento do motor elétrico. Os compressores herméticos são utilizados em refrigeradores domésticos e condicionadores de ar até potências da ordem de 30 kW. O vídeo apresenta um compressor alternativo de pistão de 2 estágios. No primeiro estágio temos as duas válvulas, a de admissão e de descarga. O pistão é retraído e depois reduz o volume do gás, permitindo a liberação do gás que entra no segundo estágio. No segundo estágio acontece também a retração do pistão para succionar o gás do primeiro estágio. E depois este pistão empurra o gás até permitir que a válvula de descarga seja aberta. Nesse caso, podemos observar que o gás que é comprimido, ele vai para um reservatório, onde é armazenado e cuja pressão é medida. Esse reservatório permite armazenar o gás comprimido e tem um sistema de segurança, até quando se atinge uma determinada pressão dentro do cilindro ou reservatório, os pistões continuam a trabalhar. Quando essa pressão é atingida, o sistema para e o gás que está dentro do reservatório é mantido até que seja liberado ou utilizado para alguma aplicação. Agora vamos falar do campo de aplicação. A figura mostra os níveis de pressão e vazão típicas para os quais cada um dos tipos de compressores volumétricos atualmente disponíveis no mercado pode ser utilizado, sendo que constantemente novas tecnologias são incorporadas no sentido de ampliar estes níveis. Na figura pode ser observado que o compressor de diafragma se diferencia porque fornece uma maior pressão ao gás que outros compressores volumétricos. No entanto, trabalha em baixas vazões de escoamento. O compressor de parafusos tem uma faixa de operação interessante, com capacidade de fornecer de baixas até vazões razoáveis, assim como pressões tão altas quanto as de um compressor de pistão. O compressor de palhetas trabalha com pressões maiores que as do compressor de lóbulos, entretanto este último fornece maiores vazões.